Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Casal Finanças. Eu me chamo Lucélia, eu falo aqui do Rio Grande do Sul. Você deve estar se perguntando quem é Lucélia, qual é a sua formação, por que está falando de finanças. Minha formação é técnica na área de eletrônica, trabalho na indústria há mais de 20 anos e também sou bacharel em ciências econômicas pela Universidade FI Business School do Paraná e tenho muito interesse nessa área de finanças, sou apaixonada por essa área de finanças, porque eu sofri na pele a necessidade de aprender mais sobre este assunto e o objetivo aqui é compartilhar conhecimento. Então a gente vai continuar, esse é o 5º vídeo do canal. Nós vamos continuar a leitura desta obra, Os Segredos da Mente Milionária, na parte Quem é, afinal, T. Harv Eker e por que devo ler esse livro? Um deles sugeriu que eu abrisse uma escola. Considerei a ideia excelente. A gente já leu essa parte, tá? Só estou retomando. Fundei a Street Smart Business School e ensinei a milhares de pessoas estratégias práticas de negócios para fazer sucesso em alta velocidade. Enquanto eu viajava realizando seminários, percebi algo curioso. Às vezes, 2 pessoas se sentavam lado a lado na sala e aprendiam exatamente os mesmos princípios e estratégias. Uma delas utilizava essas ferramentas e subia como um foguete rumo ao sucesso. A outra, porém, não alcançava praticamente nenhum resultado. Ficou óbvio que, mesmo de posse das ferramentas mais espetaculares do mundo, a pessoa terá grandes problemas se houver um pequeno vazamento na sua caixa de ferramenta, isto é, na sua cabeça. Por causa disso, formulei um programa chamado Seminário Intensivo da Mente Milionária, que se fundamenta no jogo interno do dinheiro e do sucesso. A combinação do jogo interno, a caixa de ferramentas, com o jogo externo, as ferramentas, então ele já colocou que a caixa de ferramentas ali é na sua cabeça, né? Fez com que os resultados de quase todos os participantes melhorassem extraordinariamente. É isto que você vai aprender neste livro: como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem-sucedido nele, isto é, como pensar da melhor forma que as pessoas ricas para ficar rico também. Costumavam me perguntar se o meu sucesso era fogo de palha ou uma conquista sólida. Vou expor a questão da seguinte maneira. Usando os mesmos princípios que ensino, ganhei muitos milhões de dólares e me tornei multimilionário. Quase todos os meus negócios e investimentos vão de vento em popa. Há quem diga que eu tenho toque de Midas, porque tudo que toco vira ouro. Essas pessoas estão certas, mas o que talvez elas não percebam é que o toque de Midas é apenas outra maneira de mencionar um modelo financeiro programado para o sucesso, exatamente o que você terá que aprender esses princípios e colocá-los em prática. No começo de cada seminário intensivo da Mente Milionária, eu geralmente pergunto aos participantes: quantos de vocês vieram aqui para aprender? Essa pergunta é uma pegadinha, porque, como diz o escritor Josh Billings, não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Este livro é mais sobre desaprender do que sobre aprender. É essencial que você reconheça até que ponto os seus velhos modos de pensar e agir o conduziram à situação em que você está agora. Então, aqui ele nos coloca uma reflexão assim muito relevante, né? Porque o livro todo ele gira em torno não de você colocar coisas, claro, também de colocar coisas na sua mente, no seu conhecimento, mas de você tirar, né, todos os teus conhecimentos e você desaprender, porque tem coisas no nosso modus operandi aí, né, o nosso sistema operacional que está com falhas, que aí ele fala, né, os nossos velhos modos de pensar e agir nos conduziram à situação em que você está agora. Então, a situação que nós estamos agora, elas são reflexo, são resultado das nossas escolhas. E aí a gente se pergunta, né?
O que a minha conta bancária fala ao meu respeito? Como que está a sua conta bancária hoje? Então, muitas vezes a gente se pega, eu já sei tudo, eu sou o dono da razão, eu não preciso aprender, não preciso estudar sobre finanças, dependência financeira, educação financeira. Isso para mim é um assunto que está dominado, que eu já sei tudo. Mas e como que está a sua conta financeira? Como que estão os seus investimentos? Como que você pensa a respeito do seu futuro? Quando você recebe o seu salário, a sua remuneração mensal, você pensa que você tem lá uma X quantidade até o final do mês? Você gasta tudo? Chega no final do mês você está zerado? Então, são reflexões importantes que a gente precisa reaprender, né? Desaprender. É muito mais sobre desaprender, a gente olhar para si, se enxergar e tomar uma atitude em relação a isso. Se você já é verdadeiramente rico e feliz, ótimo. Caso contrário, eu o convido a considerar algumas possibilidades que podem não se adequar ao que você pensa que é certo ou apropriado para a sua situação. E, por falar em confiança, adoro a história do homem que está caminhando à beira, acho que todo mundo já ouviu essa história, né? À beira de um penhasco. Quando, de repente, perde o equilíbrio, escorrega e cai. Felizmente, ele tem a presença de espírito de se agarrar a uma saliência do penhasco e ficar pendurado ali de forma desesperadora. Depois de passar algum tempo nessa situação, ele começa a gritar por socorro. Há alguém aí em cima que possa me ajudar? Não houve nada. Ele continua gritando. Há alguém aí em cima que possa me ajudar? Até que uma voz estrondosa responde. Sou eu, Deus! Posso ajudá-lo? Solte-se e confie em mim. O que se ouviu em seguida foi. Há mais alguém aí em cima que possa me ajudar? A lição é simples. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, elevar o seu sarrafo, tem que estar disposto a abrir mão de algum dos seus velhos modos de ser e pensar. Temos que abrir mão e adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si mesmos. Continuamos. Vamos iniciar a parte 1. O seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidades, certo? Alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda. São alguns bons exemplos, né? São alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais como conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento, né, que são as regras externas, desde a questão da economia mundial, como é que está o aspecto macroeconômico, microeconômico, você vai investir numa ação, de você verificar como é que está a saúde financeira dessa empresa, envolve toda essa questão, né, de conhecimento mesmo, que a gente consegue adquirir estudando, né, lendo livros, lendo obras, observando, mas não menos fundamental é o jogo interno, as regras internas do dinheiro, da nossa mente, como que isso está concebido na nossa mente, na nossa caixa de ferramentas. Vou fazer uma analogia com o carpinteiro e suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas, pensem, isso já existe, nós temos ferramentas, aplicativos. Hoje você, de qualquer lugar, você acessa um gráfico lá da Bolsa de Valores. Antigamente não era assim. Hoje você consegue estudar línguas, estudar finanças através do YouTube. Ter as mais modernas ferramentas disponível para ti é indispensável para ele, para o carpinteiro. Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo, na hora certa.
você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quem é você, então? Como você pensa? Quais são suas crenças? Quais são seus hábitos e suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? É muito importante, hein? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto, das críticas? Então tem N questões, né? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isto? Você consegue ir em frente mesmo quando você não tem vontade, não tem ânimo, está tudo, né? Parece que o mundo está um caos contra você. Você consegue ainda ir em frente? O autor nos questiona neste nível. O fato é que o seu caráter, seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Stuart Wilde, um dos meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecerem, fature. Eu tenho um colega que ele abriu um negócio de vinhos, importação de vinhos da Argentina. Ele é argentino. E ele sempre fala que, eu acho muito interessante essa colocação, e eu concordo com ele, que o dinheiro é uma energia, é como a riqueza é uma energia. Então, ela troca de mãos, muitas vezes. E isso que ele está falando aqui, né, é que a chave do sucesso é despertar a tua própria energia, a ponto de você atrair pessoas querendo ter o teu conhecimento, querendo consumir os teus produtos, os teus serviços, e quando elas aparecerem, aproveite e fature, né? Continuando, né, parte 1, princípio de riqueza. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo, ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar? Agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema? Por fora, parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra. É por esse motivo que, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, seu sistema operacional, a sua caixa de ferramentas, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna de conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro. E para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem, não nos iludamos, porque tem desafios, assim como a gente administrar pouco e administrar bastante. Então, imagine a questão, são N questões, né? Então, com certeza são muitos os desafios. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo, e a gente tem exemplos claros disto no Brasil, Big Brother, de pessoas que ganham loterias. As pesquisas mostram que, seja qual for o tamanho do prêmio, qual for, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. Então, é como se o teu subconsciente, o teu sistema, né, financeiro, ele sabotasse você não percebe isso, mas a tendência é que você vá diminuindo a tua riqueza, diminuindo, até chegar a uma quantidade de dinheiro ali que você está acostumado e tem facilidade, né, de lidar. Então, isso é condicionamento, tá, gente? É treinamento. É treinar a nossa mente, as nossas crenças e a forma como a gente pensa sobre o dinheiro. Se a gente pensa que o dinheiro é uma coisa maléfica que vai nos fazer mal para nossa família, o que você acha que vai acontecer com você? Você acha que o dinheiro vai ficar na sua família? Você vai mandar ele embora, porque você tem esse conceito de que é algo ruim. Em algum momento isto foi, seja na infância,
sejam os pais falando, em algum momento isso foi incutido na sua cabeça. E é isso que ele fala que a gente precisa desaprender. Essas crenças que estão enraizadas, cristalizadas, nós precisamos atuar e desaprender. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que, quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica este fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, a mente milionária. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro. Veja, você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário. Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se o seu patrimônio líquido fosse de 1 milhão? Provavelmente arruinado. Um exemplo, um completo fracasso financeiro. E a gente acabou acompanhando um pouco do Trump, né, seu modo de pensar muito particular. Com certeza ele se veria assim como um arruinado. Então, a mente dele é bilionária. Ele tem certeza disso, não tem nenhuma dúvida e não tem nenhum medo. Então, essa pessoa, a nunca vai vê-la realmente pobre. Talvez ele tenha outros tipos de pobreza, né? Mas falando em questões materiais. Então, a gente vai parar por aqui, né? E aguardamos você no próximo vídeo. Agradecemos que esteja nos acompanhando. Por favor, deixe o seu like para o canal crescer, não custa nada. E vamos levar essa energia, este conhecimento para mais e mais pessoas. Compartilhe. Muito obrigada.